e abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 6. Quem não tem o resumo de Josué, levante a sua mãozinha. Jéssica, Rodrigo, Sônia, Analberto. Por favor, Caio, você já pega o seu. Senta perto, pastor, né? Levante a mão para o Caio poder reconhecer, ele já vai entregar. Eu preciso de um, Caio, depois. Acabou que eu passei tudo. Irmãos, nós estamos no panorama da Bíblia. 6. Josué é o 6º livro da Bíblia. Obrigado. Josué é o 6º livro da Bíblia. Nosso 7º estudo. Por que o 7º? Porque alguns meses atrás nós paramos para poder aprender como extrair princípios espirituais da lei. Foi uma das lições que nós fizemos entre Êxodo e Levítico. Josué começa com uma comissão divina. Ele recebe uma ordem de Deus para poder ser o líder do povo. Nós talvez sejamos tentados a pensar que a liderança é uma posição de privilégio, mas não é. A liderança é uma posição de serviço, uma posição de exposição, é uma posição que exige muito daqueles que a ocupam. E Josué tinha noção dessas coisas. Ele não procurou ser o líder do povo apenas para poder receber aqueles tapinhas no ombro das pessoas que falavam: ah lá, Josué agora é o nosso líder. Não, ele tinha noção da responsabilidade que ele estava assumindo e do grande dever e da complexidade da missão que ele tinha diante de si, para falar bem a verdade, irmão e irmã, da impossibilidade da missão que ele tinha diante de si. Por isso o livro começa com Josué recebendo uma palavra do Senhor, em que Deus diz: ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, eu estou contigo. Ele diz, foi Deus quem disse: tu farás este povo possuir a terra. Somente com uma palavra de Deus ele poderia se animar para uma obra dessa. Quantos anos tinha Josué? 80. Ele morreu com 110, 30 anos depois. Ele tinha 80 anos de idade. O que você planeja para a sua vida aos 80 anos? Para mim faltam 53 anos para eu chegar lá. Aos 80 anos, Josué recebeu de Deus uma missão imensa, demandante, uma missão que exigiria dele os últimos anos da sua vida. E ele não se sentiu no direito de passar aquilo para outra pessoa. Ele não se sentiu no direito de transferir aquela tarefa para outra pessoa, porque ele entendeu que era uma tarefa que ele tinha recebido de Deus, e que o serviço que ele prestava era serviço a Deus. Então ele não poderia ser remisso, ele não poderia abrir mão daquilo que ele recebeu do Senhor. Então Deus começou a fazer grandes sinais ali. Grandes sinais por meio dos quais o Senhor mostrou que era com Josué. E nós fizemos já alguns destaques nos primeiros 5 capítulos, que terminam atravessando o Rio Jordão, uma grande obra da mão do Senhor. A renovação da aliança, os homens de Israel passam pela circuncisão, celebra-se a Páscoa, e lá no final do capítulo 5, versos 13, 14 e 15, Josué encontra-se pessoalmente com o Senhor Deus, Jesus Cristo pré-encarnado. Esta é uma das chamadas cristofanias do Antigo Testamento. Essa palavra é importante, porque ela resume a ideia de uma aparição, de uma manifestação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, nas vezes em que, no período do Antigo Testamento, ele se manifestou ali. E isso aconteceu algumas e importantes vezes, como aqui. Note, apenas para a gente retomar esse contexto, capítulo 5, verso número 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não, sou
príncipe do exército do Senhor. A quem pertence esse título? Pertence a algum anjo? Não. Pertence somente ao nosso Salvador, príncipe dos exércitos do Senhor. E acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Nós já vimos outros textos na Bíblia em que os anjos não aceitaram ser adorados, em que os anjos rejeitaram quando alguém, diante do esplendor de um anjo, diante do brilho de um anjo, da presença notável de um anjo, se curvou, mas o anjo disse: não faças isso. Os anjos não aceitam adoração. Este anjo aceitou por ser a própria pessoa divina. Eu disse este anjo porque esta palavra aplica-se a Cristo num sentido, não é o nosso estudo hoje. O adorou e disse: que diz o meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. E novamente ele prova ser divino. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. E o que aconteceu depois disso? Não sabemos. Foi algo entre Josué e o Senhor. Ah, irmão e irmã, que coisa linda aquele tempo que cada um de nós pode ter somente com o nosso Deus, em que só nós e Deus sabemos o que se passa em o nosso coração, em que só nós e Deus estamos ali presentes. Jesus falou desse tempo: tu, porém, se orares, não é assim que Jesus disse, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, falarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Josué certamente teve ali coisas magníficas com Deus, mas não podia escrevê-las. Era somente dele e de Deus. Dia seguinte, capítulo 6, aconteceu algo impressionante. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Em 1953, as ruínas de Jericó, na verdade elas foram encontradas em 1888, mas foram estudadas com muita detença por uma arqueóloga inglesa no ano de 1953. Jericó, é preciso a gente entender esse costume antigo, que eles construíam as cidades umas em cima das outras. Então, esta Jericó que foi destruída no tempo de Josué não era a mais superficial. Era preciso cavar e passar por outras Jericós que houve no passado até chegar a esta, mais ou menos do século 14 antes de Cristo. O que eles acharam? Tem um documentário muito bacana e está no Netflix a esse respeito. Eu já assisti esse documentário quantas vezes, Ana Luísa? Várias vezes. Mas tem esse documentário no Netflix sobre o Êxodo e que abrange o período da conquista de Canaã. É muito interessante. Eu só posso dizer isso para os irmãos. É muito interessante. Você tem que assistir porque eu não posso contar. Não tenho condições intelectuais de reproduzir tudo que está lá. Mas o que foi descoberto? Uma cidade murada, incendiada, e as casas daquela cidade estavam cheias de vasos, cheios de grãos. A colheita tinha acontecido há pouco tempo. Isso condiz com a celebração da Páscoa que está aqui no capítulo 5. E tem mais, o cerco, aquele fechar da cidade pelos inimigos que se punham ao redor dela, durou pouco tempo. Eles comeram poucos dos grãos que ali estavam preservados. As ruínas da muralha são impressionantes, porque a cidade tinha duas muralhas, a mais de cima caiu para fora, a mais de baixo caiu para dentro. Era como se o próprio povo de Jericó estivesse derrubando a sua própria muralha. Entretanto, embora tenha sido derrubado todo o perímetro da cidade, apenas um pequeno trecho de algumas poucas casas não ruiu. E nós sabemos por quê. Algo impressionante. É notável como as descobertas arqueológicas condizem com o que a palavra do Senhor Deus diz. Como foi a tomada de Jericó? Todos nós, quando estávamos na nossa infância na fé, aprendemos essa história. Nós sabemos que foram quantos dias que durou o cerco da cidade? 7 dias. E cada dia o povo de Israel tinha de fazer uma coisa, que era o quê? Dar uma volta ao redor da cidade.
Não, era uma volta em todos os primeiros 6 dias. Uma volta em todos. Quantos eram o povo naquele tempo? Nós temos uma margem exata, mais ou menos exata, de 2.300.000 a 3 milhões de pessoas. A ideia da volta não nos dá tanta ideia do povo, mas nos dá a ideia. Quando a gente cruza a ideia do povo com a ideia da volta ao redor da cidade, nos dá uma ideia do tamanho da cidade. E aquela cena impressionante para os moradores de Jericó, que moravam no alto de uma colina, de ver aquela multidão de gente rodeando a sua cidade todo dia. Em silêncio. Impressionante. No mínimo estranho. E alguém devia olhar para aquilo com muito medo do que iria acontecer. O testemunho de Raabe, que nós já lemos mais cedo nesse culto, diz: todos os povos estão amedrontados diante de vós por causa das coisas que o Senhor vosso Deus fez e está fazendo. Porque, e aqui nós vemos onde Raabe se converteu ao Senhor, ela diz: o Senhor vosso Deus é Deus do céu e Deus da terra. Uma mulher de fé. Passados 6 dias, chegou o 7º. Qual era a ordem do 7º dia? 7 voltas. Imagine o israelita incrédulo. Imagine o israelita incrédulo, queixoso, dando aquelas voltas e falando com a pessoa do lado dele, falou assim: ah, mas rapaz, para que nós estamos fazendo isso? Está esse Josué fazendo a gente de palhaço? Deu uma volta, deu 2, deu 3, lá na 4ª volta, gente, mas ele não para, eu vou ficar tonto desse negócio aqui. 6ª, mas nós precisamos entender que era um povo, ou pelo menos na sua maioria, seguramente na sua liderança, que tinha uma visão muito mais rica e profunda das coisas do Senhor. E o nosso amadurecimento na fé é o que nos leva a ver as coisas de Deus com profundidade, e não com leviandade, não com superficialidade. As pessoas do Senhor que crescem na fé são aquelas que andam com muito temor de Deus e reverência diante do Senhor nosso Deus, que é um Deus grande e santo. Deu-se a 7ª volta e Deus mandou fazer o quê? Tocar trombetas e gritar. E aí o que aconteceu? E as muralhas ruíram. Os gritos tiveram alguma coisa a ver com a muralha ruir? É possível a muralha ruir com grito? Quantidade de gente andando ali batendo o pé, o muro era bem espesso, mas Deus, o muro era tão espesso quanto eu, construído com argamassa boa e pedras bem empilhadinhas. Eu já ouvi dizer que as sopranos, primeiros sopranos, conseguem atingir uma certa nota, algumas, né, que produz uma vibração tal no cristal que ele consegue entrar em colapso. Mas os gritos das pessoas fazerem um muro de pedra cair. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O papel da fé. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O papel da fé e o papel da obediência na nossa vida. O papel da fé e o papel da obediência na nossa vida. Sem crermos naquilo que Deus diz, andando em questionamentos e queixumes, nós não alcançaremos nada. Sem obedecer àquilo que Deus diz, que por vezes é contrário àquilo que o nosso bom senso afirma. Pode ser. Se a gente não obedecer àquilo que a palavra de Deus nos manda obedecer, que por vezes vai ao confronto, ao choque da nossa vontade, da nossa preferência, dos nossos planos, sem fé e sem obediência, nós não alcançamos as bênçãos do Senhor. Quantas vezes Naamã teve que se lavar no Rio Jordão? E alguém pensa que é o número 7, que tem algo assim de extraordinário. Ou como a gente consegue perder de foco as coisas do Senhor, meus irmãos? Deus pegou um homem com um orgulho tão elevado, era leproso, mas orgulhoso, e o problema do orgulho era mais severo que o problema da lepra. E Deus disse assim: você vai lá e você vai mergulhar 7 vezes.
A ponto do empregado dele ter que negociar com ele. Falou assim: mas senhor, não custa nada você mergulhar aí, mergulha, não faz mal. Pois é, se fosse uma coisa mais difícil o senhor faria, se fosse caro o senhor pagaria. Irmão e irmã, que o Senhor nos ajude a aprender a lição de obedecer a Deus inflexivelmente, em todos os tempos, em todas as decisões da nossa vida. Porque fazendo assim, nós vamos alcançar grandes, preciosas bênçãos do Senhor. Uma outra lição que esse texto traz para nós, irmãos: nós não podemos ser mais sábios que Deus. Quando a palavra de Deus diz que tal coisa deve ser feita de tal maneira, às vezes nós pensamos, pela forma como a gente enxerga, pela forma como a gente pensa, que é possível conceder aqui, que é possível conceder acolá. Nós não podemos fazer isso porque nós não somos mais sábios que Deus. Ah, pastor, onde a gente enxerga isso? A gente enxerga isso porque se fosse no Brasil, eles tinham dado 6 voltas. Assim, não, nós já demos aqui. O que mais uma volta para mais, uma volta para menos faz diferença? Deus olha o coração. É mesmo, mas Deus olha isso também no coração da gente. Nós não podemos ser mais sábios do que Deus. Deus, sabendo do coração do povo, diz o seguinte: eu estou enviando vocês como um juízo contra aquela cidade, um juízo contra os pecados, um juízo contra as idolatrias, um juízo contra as feitiçarias, um juízo total contra aquela raça. Aí Deus diz: é para destruir e queimar tudo. E nós pensamos assim: Senhor, que coisa terrível. E quando fala assim de tudo, e é todo mundo, e é muita coisa, e tinha coisa boa lá, e tinha gente que puxa vida, né? Nós não podemos ser mais sábios do que Deus. O intento humano de questionar por vezes a forma como Deus julga na Bíblia é notável. As pessoas julgam a forma como Deus agiu na Bíblia e falam assim: não, mas Deus é um Deus violento. Dizer uma coisa para os irmãos: Deus é amor. Deus é amor, amor santo, amor puro, amor altíssimo, amor infinito, amor verdadeiro, amor fiel. Nós não somos mais sábios do que Deus, nós não somos mais amorosos que Deus, nós não somos mais misericordiosos do que Deus. A palavra do Senhor é o limite, a palavra do Senhor é a lei, que não pode ser ultrapassada e que não pertence a nós adaptar. Estou sonhando em preparar com os irmãos nos domingos do ano que vem um estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. E é um livro tão precioso da Bíblia, mas a gente precisa entender algumas ideias até equivocadas a respeito dos Atos, porque algumas pessoas pensam que lá nos Atos está escrito que a igreja tinha poder delegado por Deus para poder julgar questões de doutrina. Nunca teve, a igreja nunca definiu a sua própria doutrina. Quem define a fé do povo do Senhor é Deus. Nosso trabalho é fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Ah, será que houve um momento na história da igreja em que se definiu que é isso que a gente crê? Absolutamente não, irmãos. Quem define o que a gente crê é Deus. É Deus quem define o que a gente crê. Mas vamos prosseguir. Então aconteceu, capítulo 6, verso 22, que Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Irmão e irmã, por que Deus preservou a vida de Raabe? Me diga então. Sim, mas tem alguns que a Bíblia nos ajuda a enxergar. Isso é causa ou consequência?
Na mente de Deus é impossível saber, na verdade, né? Mas na mente de Deus é impossível saber. Foi a pergunta de... Sem dúvida. Deus já tinha determinado que seria assim. Mas eu quero ressaltar o caráter dessa mulher aqui adiante de nós. Ela era uma mulher, escute isso, ela era uma mulher genuinamente convertida. A forma de culto que era praticada em Jericó era idolatria, sacrifício humano, feitiçaria, impurezas religiosas e todo tipo de politeísmos, o culto de vários deuses, um deus para a chuva e outro para o sol e outro para a colheita, e ela cresceu naquilo. Quem pregou para Raabe o único e verdadeiro Deus? Pois é, ela já era convertida. Ela já disse que Deus deles era o único Deus do céu e da terra. Eu acho que a mensagem que ela ouviu, talvez, elas são conjecturas, né? Eu acho que a única mensagem que ela ouviu foi a notícia do que aconteceu com o exército faraó. Do Mar Vermelho se abrir, dos reis dos amorreus, ela falou lá no capítulo 2. Mas veja só, a notícia que ela recebeu, todo mundo de Jericó recebeu. Mas ela entendeu. A notícia que ela recebeu, todo mundo de Jericó recebeu. Sabe o que eu quero frisar aqui para os irmãos? Eu quero destacar aqui para os irmãos que é o Espírito Santo quem opera a nossa salvação. É Ele que leva a palavra do Senhor lá dentro do coração perdido de uma pessoa não convertida, incrédula e indiferente a Deus, e consegue fazer um milagre extraordinário que a fé brota no coração incrédulo. Só Deus pode fazer isso. A notícia que ela recebeu, Jericó inteira recebeu. Mas pela graça de Deus ela creu no Senhor. Nós podemos ressaltar no caráter de Raabe, e esse é um texto que precisa ser entendido, porque Raabe, apesar de convertido, falou uma mentira, né, minha gente? Falou, e não adianta tentar ajustar, não. Porque o que ela falou foi mentira. Foi mentira ou não foi? Mentira branca. Ah, branca. Essa foi mentira Branca. Mentira boa. Toda mentira é ruim. Toda mentira é ruim. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Toda mentira é ruim. Toda mentira é ruim. Mas entregar a vida de outra pessoa é pior. Não, a circunstância não relativiza nada. A mentira dela foi pecado e ponto. Os espias se esconderam na casa dela, e aí ela deu abrigo para eles em troca de promessa de que seria libertada quando Jericó fosse destruída, porque pela fé ela entendeu que Deus iria dar aquilo para eles. Logo em seguida, as autoridades de Jericó bateram na porta dela e ela mentiu, falou assim: eles vieram aqui e saíram quando eles estavam lá. Mentira é pecado. Raabe pecou? Pecou. Mas se ela tivesse entregado o povo de Israel, teria sido pecado pior, não seria, meus irmãos? Existe. O pior é que existe. Vamos abrir aqui um importante parêntese doutrinário. Todos os pecados que nós cometemos são uma expressão da nossa rebelião contra Deus. Concorda comigo até aqui? Todos os pecados são passíveis de juízo da parte do Senhor. Concorda comigo até aqui? De maneira que não fosse por Cristo na cruz, se Deus me mandasse para o inferno, Deus estaria corretíssimo. Entretanto, quando Jesus chegou a Pilatos, e Pilatos falou com ele assim: você não sabe que eu consigo te libertar, te tirar dessa? Jesus falou com ele: faz o que você tem que fazer, mas quem me entregou a você, maior pecado tem. Existem pecados, irmãos, que são moralmente mais repugnantes do que outros. E quem falou isso foi o próprio Deus. Quer dizer que porque cometeu um pecadinho a pessoa está bem com o Senhor porque não cometeu um pecadão? Não. É claro que não.
Mas quer dizer também que Deus percebe a diferença na violência e na truculência e na maldade que está presente num ato de pecado. É claro que Deus enxerga essas coisas. Se nós, que somos imperfeitos, conseguimos enxergar isso, quanto mais Deus, que é santo e infinito e infalível. Ela pecou quando mentiu? Não tem a menor dúvida que sim. Mas se ela tivesse entregado o povo de Deus, teria sido muito pior. Está entendido isso para os irmãos? Pecar um pecadinho, pecar um pecadão. Ela optou por pecar um pecadinho. Tá, mas assim, a gente não lê essa parte aqui. A mente dela estava exercendo o compromisso que ela tinha feito todos os dias. É bom quando tem esse... Ela não raciocinava em linha de pecado, ela raciocinava em linha de compromisso. Sim, não resta dúvida. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Irmão Matuio. A mentira dela pode ter beneficiado ali, né? Mas se ela não mentisse, Deus teria um recurso. Não resta dúvida. Então a mentira dela... Não resta dúvida. Tá, Não resta dúvida. Não dessa mentira dela, não. Não resta dúvida. Ela mentiu achando e tal, que ela fosse através daquela mentira, ela ia realmente resolver o problema e tal. Mas Deus sabia. É a questão do que o Denilson falou ali. O fato de que para ela foi uma mentira mais uma mentira, não quer dizer que para Deus não foi pecado, gente. É isso que eu estou tentando mostrar para os irmãos. Mas também quero mostrar para os irmãos que nós que temos uma inteligência, uma fé cristã e que estamos amadurecendo na fé a cada dia, podemos enxergar claramente a diferença entre dizer para os que estavam lá para matar os israelitas, dizer que eles não estavam lá é uma coisa, e entregar eles para ser mortos é outra. Podia ter sido assim. Vocês agora não botaram para eu sou uma cristã, aceitei Jesus, aceitei meu Deus, eu não vou poder mentir, estão aqui. Aí Deus ia fazer outra coisa. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: esse texto jamais pode ser usado por alguém para se defender por ter mentido. Exatamente. Que a pessoa mente e fala assim: mas Raabe mentiu. Raabe mentiu, pecou. E aí? O fato é que a gente, quando ouve que ela mentiu, a gente fica legal. E se ele soubesse que ela falou a verdade, a gente ia matar essa mulher. Caio. Pegar um gancho aí nesse comentário. Sim. É que assim, a gente fica sempre nessa questão, tipo assim, a mentira é um pecado menor, matar é um pecado maior, beleza. Como está rolando muito disso, eu fico pensando aqui, o que eu cheguei à seguinte conclusão. É muito fácil a gente pegar e adaptar isso para os tempos nossos. Se você chega em um tribunal, dependendo da causa do que você cometeu, você só é condenado a prestar serviços comunitários. Dependendo do que você cometeu, você está para um penitenciário. Simples. Então, assim, eu acho que esse caso de Raabe, beleza, ela mentiu, ela está errada, com certeza ela teve, isso trouxe consequências a ela. Mas, Deus era, digamos que, um mal necessário, naquele momento, digamos assim. Eu não diria que era um mal necessário, um mal acontecido. Na cabeça dela era necessário. Ela era cometida, mas Ainda não tinha sido disciplinada ainda. Discipulada. eu acho que assim, claro, a gente não sabe, está na mente de Raabe para vocês. Mas para a gente entender, ela viu que aqueles homens para os quais ela mentiu eram inimigos do povo de Deus. Então, na mente dela, ela estava fazendo um bem. Sim. Né? Porque eram inimigos. Era morte por morte e matava mesmo. Então, ela entendeu que estava fazendo uma coisa boa, colhendo, né? Sem dúvida. Se ela tivesse entregado, realmente a gente não sabe o que teria acontecido. Sem dúvida. Mas não justifica, como você está falando, a gente usar. Nós não podemos embasar ações. Está batendo muito na técnica da mentira. Eu acho que a Raabe foi muito mais esperta, porque ela sacou logo o que ia acontecer com aquele povo ali. Foi o número lá, Vamos lá. Mais do que esperto. Minha gente, ó. Deixa eu tentar fechar essa questão aqui, porque essa é uma questão típica de culto de quarta-feira.
Deus sabia que ela ia mentir. Gente, vamos lá. Gente, pessoal, todo mundo junto aqui. Um só. Vamos lá. Essa é típica questão de culto de quarta-feira mesmo. É bom a gente tratar desses assuntos. Vamos lá. Mais do que esperta, Raabe teve o seu entendimento iluminado pela graça de Deus para reconhecer que o povo do Senhor, que aos olhos de qualquer outro morador de Jericó não tinha a menor chance contra eles, era o povo a quem Deus daria vitória. Todo mundo de Jericó recebeu as mesmas notícias que ela recebeu, mas só ela creu em Deus. Diante de uma situação para a qual ela não tinha nenhum outro recurso à sua vista, ela mentiu. Sim. Não precisava de Raabe nessa história. Não precisava de Raabe nessa história. Com certeza não. Eu vejo Raabe nessa história porque Deus está começando a colocar outros povos, por mais que ele não queira. Exatamente onde eu vou chegar. Exatamente onde eu vou chegar e a posição que ela foi colocada. Mas vamos lá. Raabe mentiu, e a mentira é sempre pecado aos olhos do Senhor. Mas você entregar vidas inocentes para ser mortas por crueldade é pior. Concorda comigo até aqui? A mentira de Raabe não pode ser usada como justificativa da mentira de ninguém. Porque a verdade é, a mentira era mais um pecado dos muitos que ela já tinha cometido antes. E ela não quer entregar esse pessoal lá inocente, que ela sabia o que ia acontecer. É claro. O que acontece aqui foi aquilo que o irmão Demilson falou e que a gente está tentando ressaltar no estudo de como essa vida entrou na história do povo de Deus. Porque Raabe era fora do povo de Deus, não era descendente de Abraão. Raabe não tinha nada a ver com as alianças de Israel. Entretanto, Deus, pela sua graça, pega alguém totalmente de fora, que se converteu com base nas notícias que eram faladas ali no dia a dia, e coloca aquela mulher numa posição tal, não somente de pertença ao povo do Senhor, mas de ancestral de nosso Salvador, como está lá em Mateus capítulo 1. Ancestral do rei Davi, naturalmente, consequentemente, ancestral de Jesus Cristo. Israel sempre, nós sabemos disso, perdeu de vista a entrada dos gentios no meio do povo. Mas Raabe era uma gentia pura, prostituta no passado, que falava mentira, que era idólatra, que prestava culto a outros deuses, que tinha uma história de vida que seria absolutamente inaceitável para Israel. Se você pegar as mulheres, as 4 mulheres que aparecem em Mateus capítulo 1, na árvore genealógica de Jesus, você vai reparar que todas elas têm uma história parecida. Porque a primeira que aparece é Tamar. Quem se lembra da história de Tamar? Nada, né? Tamar era nora de Judá. O marido dela morreu, os cunhados não cumpriram o dever, era um costume daquela cultura que os cunhados suscitassem descendentes. Remir, exatamente. Não cumpriram o costume. Então ela se vestiu como se fosse uma prostituta na beira da rua, deitou-se com Judá, pegou o cajado dele, e quando ficou a notícia que ela estava grávida, ele falou assim: chama ela aqui. Claro, eu não estou dizendo que não foi erro dele, não estou dizendo também que não foi erro dela. Tamar, ancestral do Salvador. Raabe, ancestral do Salvador. A terceira mulher que aparece na árvore genealógica de Jesus é Batseba. Já está apresentada, não precisa de mais detalhes não. Deixa a gente chegar lá, que a gente chega lá. Batseba. E a quarta, Maria, mudou o tom da história. Raabe, pela fé, não somente entrou no povo de Deus, tornou-se uma mulher honrada em ser ancestral do nosso Salvador. Vamos continuar a história? Porque aconteceu o seguinte, capítulo 7. E eu preciso terminar um pouquinho mais cedo hoje por causa do ensaio do coral. Estou ciente disso. Mas deixa eu cumprir o capítulo 7 e aí a gente conclui aqui. Capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel.
Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: olha o relatório, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Nós temos aqui uma beleza de história do livro dos Juízes, de Josué, para a gente considerar. A primeira, Acã cometeu um pecado terrível no meio do povo. Correto até aqui? O pecado dele foi cobiçar algo que Deus tinha proibido que ele tivesse, tomar aquilo para si, esconder embaixo da tenda, com o conluio de toda a família. Nós vamos ver que toda a família foi julgada naquela ocasião, e aquela mentira guardada em segredos no meio do povo do Senhor não estava oculta aos olhos de Deus, era desprezível aos olhos de Deus, e Deus julgou o povo, porque o povo, ainda que fosse o pecado de um indivíduo, tinha que entender si mesmo como um só. Não havia muito espaço para individualismo, era um só povo, e o pecado de um trazia prejuízo ao povo todo. Os cristãos precisam entender isso, que a nossa igreja precisa de todos nós para estar forte. Uma igreja, eu acho que muitos dos irmãos conhecem essa frase: uma igreja não é mais forte do que o seu membro mais fraco. Então, eles tomaram uma decisão sem consultar o Senhor. Nós temos ali uma cidade diante de nós, uma cidade pequena, uma cidade fraquinha. Subam só uns 2 ou 3 mil, de tantos 600 e tantos mil que eles tinham, subam só 2 ou 3 mil, que dão conta do recado, não vamos cansar o povo todo não. E aconteceu uma derrota terrível, grande, inesquecível e amarga para o povo de Israel. No seu boletim eu escrevi um pouco mais sobre isso, no editorial, depois você dá uma lida sobre isso. Eu falei sobre grandes vitórias e pequenas, eu não lembro também. Deixa eu achar aqui. Vencer no grande e perder no pequeno. Vencer no grande e perder no pequeno. Irmão e irmã, o pecado entra na nossa vida de forma tão sutil, de forma tão mascarada, de forma tão minuciosa, como uma infiltração de água, que quando a gente descobre, já causou um estrago muito maior do que a gente imaginava. De pouquinho em pouquinho, em silêncio, ocupando pequenas frestas, até fazer muita maldade. Ele andava com aquela cabeleira ao vento. E ele costuma dizer: o pecado é como os meus cabelos. É um por um. Vai caindo uma aqui, outra ali, quando você vê. É triste. Tá careca. Esse negócio de cabelo assim, eu entendo desse assunto. Até que parou de cair, graças a Deus, né? Estancou por enquanto. Vamos ver. Vamos prosseguir. Eles detectaram que o pecado era de Acã. Aí Acã fez uma carinha de coitadinho, falou assim: ô minha gente, me desculpa. E o pessoal falou assim: ô Acã, você promete que você não faz isso mais? Ele falou assim: prometo, nunca mais eu faço isso. Deram tapinha no ombro dele e para a vida que segue. Não foi assim? Como que foi? Nossa, é um apedrejamento. Foi duro. Foi duro, foi terrível, foi inflexível. Nós não somos mais sábios que Deus, nós não somos mais misericordiosos que Deus,
nós não somos mais amorosos que Deus. Deus faz a coisa do tamanho que tem que ser feita. A família de Acã era cúmplice do pecado dele, e todos eles sofreram um terrível, terrível juízo. O tempo não nos permite explorar os detalhes disso, talvez quarta-feira que vem, mas nós precisamos entender os propósitos da pureza do povo do Senhor aos olhos do Senhor. O povo do Senhor tem que andar puro. O povo do Senhor tem que andar reto e sincero com o nosso Deus. Depois disso, capítulo 8, qual é o título do capítulo 8 aí na sua Bíblia? Ai é tomada e destruída. Olha o que Deus disse lá no verso 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo 2 ou 3 mil. Toda a gente. Nas causas do Senhor, ninguém da igreja pode ficar de fora. Toma contigo toda a gente de guerra. Dispõe-te e sobe a Ai, e olha que entreguei nas tuas mãos. Os irmãos têm dúvida que Ai foi conquistada? Não, né? Depois que o povo recebe uma direção positiva de Deus, depois que o povo se santifica e se purifica, e depois que o povo se une, é invencível. O povo do Senhor é invencível se estiver santificado e unido. Nem Satanás, com todas as suas barricadas, consegue impedir o avanço do reino de Deus, quando o povo do Senhor está unido e firme na vontade do Senhor. Mas depois da vitória, verso 30, para a gente terminar o nosso estudo hoje. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Aí ele fez um empilhamento de pedras, e verso 32, escreveu ali uma cópia da lei de Moisés, que já havia escrito diante do povo de Israel. E ali com todo o povo, na minha Bíblia tem o título assim: renovação da aliança. O povo se uniu depois da vitória para poder lembrar a vontade de Deus para a vida deles e para poder se consagrar novamente. 34, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Apenas para a gente concluir isso, nós precisamos enxergar aqui a mesma razão porque nós celebramos a ceia do Senhor todo mês, para que a gente possa trazer à nossa memória a vontade de Deus para a nossa vida. A ceia começa com um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E nós nos lembramos do que Deus quer para nós nos lembramos da vontade de Deus para a nossa vida, e em certo sentido, sim, na ceia do Senhor, a gente recomeça mais um período de caminhada com o nosso Deus. Que o Senhor coloque a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.